Nós temos falado de Davi nesses dias, e no primeiro domingo, nós falamos sobre a rejeição. Quando Davi foi rejeitado pelo pai, pelos irmãos, e como essa rejeição fez bem para ele. Porque o carinho, a atenção que ele não tinha dos irmãos, do pai, ele buscou de quem? De Deus. E isso fez bem para ele, fez ele se tornar uma pessoa fascinada pela presença de Deus. E a gente aprendeu que às vezes Deus permite que a gente passe por certas situações para nós nos aproximarmos mais dele. A gente costuma chamar essas situações, essas fases de deserto. Porque quando você passa por uma situação dessa, uma tribulação, por exemplo, você se sente sozinho. Por mais que você esteja rodeado por pessoas, parece que você está sozinho, ninguém consegue te compreender, ninguém consegue falar o que você precisa ouvir, e isso faz você se voltar apenas para quem? Para Deus. E isso fez bem para Davi, e faz bem para nós, essas lutas. No domingo passado nós falamos da fé de Davi, porque não tem como falar de Davi, e não falar de uma fé ousada, de uma fé determinada, corajosa, como era a fé de Davi. E nós vimos que quem tem essa fé, como a de Davi, não se deixa levar pelo que os olhos veem, pelo que os ouvidos ouvem, porque Davi, ele ouviu palavras negativas do irmão, o próprio rei disse que ele era incapaz de vencer o gigante, mas ele desprezou aquelas palavras, porque ele não dependia das palavras que ouvia, mas daquilo que ele tinha dentro dele, que era a certeza de que Deus era com ele. Ele desprezou o que viu, porque ele viu um gigante que era muito maior do que ele, muito mais bem armado do que ele, muito mais preparado do que ele, mas ele desprezou o que viu. E a gente aprendeu que a fé é isso, ela abre mão do que você vê, abre mão do que você ouve, para você se apoiar apenas na certeza que você tem de que Deus é com você. Amém? E hoje eu queria falar de outras duas características de Davi, mas que foi o próprio Deus quem disse que ele tinha de especial. Aí, em 1 Reis, no capítulo 9, a partir do versículo 1, Deus apareceu para Salomão. Quando Salomão terminou de construir o templo, está escrito assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E, preste atenção aqui, por favor, se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então Deus apareceu para Salomão, que era filho de Davi, e disse para ele o seguinte: se você fizer tudo com inteireza de coração e com sinceridade, como seu pai fez para comigo, eu vou ser com você como fui com seu pai. Porque Salomão estava assumindo o lugar do pai. Imagine você, Davi era um herói. Davi não venceu apenas Golias, venceu outras inúmeras batalhas, e todos viam como Deus era com Davi. Agora Salomão estava assumindo o lugar do pai e queria que Deus fosse com ele, como foi com quem? Com o pai. E Deus disse para ele: eu quero ser com você como eu fui com seu pai, mas você também precisa fazer o que ele fez, com inteireza de coração, de todo o seu coração, como seu pai fazia, e com o quê? Com sinceridade. Eu acredito que esse conselho que Deus deu para Salomão serve para todos que querem que Deus seja com ele, como foi com Davi.
Nós estamos fazendo este propósito dos 5 domingos da queda do Golias, porque queremos que Deus seja conosco, como foi com quem? Com Davi. Nós temos falado do relacionamento que Davi tinha com Deus, da comunhão que Davi tinha com Deus, e nós estamos buscando, como vamos fazer daqui a pouco, essa intimidade com Deus. Queremos ter a intimidade com Deus que Davi tinha. Mas Deus está dizendo que essa intimidade que ele tinha com Davi, e o poder que ele manifestava na vida de Davi, não era por acaso, não era uma coincidência, não é porque Davi era bonitinho. Ele mostra aqui que o que fazia Deus ser com ele, e o que fazia ele ter esse relacionamento tão íntimo com Deus, é que tudo que ele fazia para Deus, era com inteireza de coração, e com sinceridade. Quando a gente fala inteireza de coração, nós já falamos sobre isso alguns domingos atrás, quando nós falamos de Amazias. Vocês se lembram? Quando está escrito que Amazias fazia tudo que era reto, mas não com inteireza de coração. Ele fazia as coisas certas, mas a maneira que ele fazia não agradava a Deus. Porque para Deus não importa o que a gente faz, mas como nós fazemos. Por isso que há muitas pessoas que estão anos na igreja, mas até hoje não nasceram de novo. Vêm à igreja todos os domingos, mas até hoje não recebeu o Espírito Santo. Porque não é só vir à igreja, mas é como você vem. Há pessoas que fazem campanhas, são dizimistas, mas não são abençoados, porque não é o que você faz apenas, é como você faz, a intenção que você faz. É isso que Deus está dizendo quando Ele diz que quer que o que a gente faça, faça de todo o nosso coração. Então seja uma oração que você faça, seja vir à igreja, assistir a reunião, tudo, Deus está pesando tudo. Às vezes, quando eu falo aqui, tem muita gente que não entende. Eu falo que a reunião de domingo de manhã começa no sábado à noite. Quando você se prepara, quando você dorme mais cedo para estar bem disposto no dia seguinte, quando você já prepara a sua roupa, já pensando naquela reunião, quando você sai mais cedo, para não correr o risco de você não achar vaga perto da igreja e chegar atrasado, tudo isso, a maneira com que você vem para a igreja, faz toda a diferença na maneira que você vai sair da igreja. Se você vier de qualquer jeito, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você vem com todo o seu coração, é impossível você sair do mesmo jeito. Porque Deus está vendo o que ninguém vê. Ele está vendo você sair mais cedo, Ele está vendo a sua sede, Ele está vendo o desejo com o qual você está vindo para a reunião. Então, tudo que Davi fazia, ele fazia de todo o seu coração. Como nós já falamos sobre isso em alguns domingos passados, então agora vamos focar mais na outra característica que chamava a atenção de Deus em Davi, que era o quê? A sinceridade. Quem é que não quer alguém sincero? Você não escolhe qualquer pessoa para estar do seu lado, para se casar com você, para ser um sócio, para ser um amigo. Você, como qualquer ser humano, procura pessoas que sejam sinceras. Podem ter os defeitos dela, como você também tem os seus, mas que pelo menos seja sincero. E você acha que um Deus perfeito como o nosso, Ele também não exige sinceridade? Para você entender melhor o que é a sinceridade, a gente costuma sempre falar, quando a gente toca nesse assunto, sobre como surgiu a palavra sincera. Os romanos, quando faziam vasos, você sabe, o nosso português é derivado do latim. Eles, quando faziam os vasos e colocavam no forno para ele ficar rígido, então acontecia que alguns estalavam e ficavam as trincas. Então o oleiro, para não perder um vaso, o que ele fazia? Pegava lá uma cera e cobria aquelas rachaduras, aquelas trincas. E depois de pintado, o vaso com cera ou sem cera eram iguais. Mas uma pessoa, um oleiro especialmente muito experiente, era capaz de perceber qual era o vaso com cera ou sem cera. Então, portanto, o vaso sem cera era aquele vaso que não estava maquiado, que não estava disfarçado. E é exatamente isso que significa sinceridade. É você ser verdadeiro.
é você não tentar passar uma imagem de algo que você não é. É você não ficar cobrindo com maquiagem as suas falhas, aquele que você verdadeiramente é. Por isso, quando se ia comprar um vaso, era costume perguntar: vem cá, este vaso é com cera ou sem cera? Então daí surgiu a palavra sincero. E quando uma pessoa, ela é sincera, ela não fica, especialmente em relação a Deus, ela não fica disfarçando, ela não fica escondendo, ela não tenta mostrar para Deus uma coisa que ela não é, mas ela se apresenta diante de Deus como aquele publicano que disse: ó Senhor, tem compaixão de mim, porque eu não passo de um pecador. É impossível que Deus não se deixe atender por uma oração sincera. Mas quando a pessoa quer mostrar que ela merece, quer mostrar uma coisa que ela não é, isso para Deus é como uma afronta. Porque uma coisa é você esconder algo de alguém, uma coisa é você mostrar para uma pessoa algo que você não é, outra coisa é a pessoa se apresentar diante de Deus como se Deus não conhecesse quem a pessoa verdadeiramente é. Por isso que a gente vê nos evangelhos, você pode aí confirmar aí em Mateus 23, como Jesus, ele ficava revoltado com a hipocrisia dos religiosos. A gente vê que Jesus nunca tratou assim tão duro os pecadores. Você vê que quando ele encontrou Zaqueu, que era ladrão, mas disse para ele: Senhor, eu resolvo restituir tudo que eu roubei. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, mas queria só uma chance para largar aquela vida, e Jesus disse para ela: mulher, eu não tenho nada contra você, vai e não peques mais. Olha o carinho, olha o amor com que ele tratava os pecadores sinceros e arrependidos. Mas olha a revolta com que ele tratava pessoas que não roubavam, não adulteravam, mas eram fingidos. Veja aí no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que significa uma pessoa hipócrita? É aquela pessoa fingida. Ela fala uma coisa, mas é o quê? É outra. Pois sois semelhantes a sepulcros caiados. Caiado, para quem não sabe, aquelas pintado a cal, brancos pintado a cal, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então Jesus disse para eles: ai de vós. Aqui mesmo no capítulo 23 ele chama eles de raça de víboras. Como vimos aqui, sepulcros caiados, por fora bonito e dentro cheio de podridão. Por quê? Porque eles mostravam uma santidade, com aquelas roupas de sacerdotes, com aquele gesto de santidade. Eles mostravam uma pureza, uma santidade que não era verdadeira. Eram mentirosos, eram enganadores. Não roubavam, não adulteravam, mas cometiam um erro que pode ser até pior do que o erro do adúltero, do ladrão, que é o erro de ser fingido, de não ser verdadeiro. Entende sim ou não? Mas se por um lado Deus repudia a falsidade, Deus odeia a hipocrisia, por outro lado, Deus se rende a um coração sincero e verdadeiro. Amém? Só para terminar, antes da gente ver um vídeo que eu quero mostrar para vocês, eu estava lendo ontem à noite uma história, e essas histórias é bom para a gente refletir e acrescentar no que Deus está falando aqui. Havia um rei que tinha um filho que estava prestes para assumir o seu lugar, e esse príncipe ainda não havia se casado. Então o rei mandou que os seus servos fossem percorrer todo o reino à procura de uma pretendente para se casar com seu filho. E aí eles saíram
semanas e semanas procurando entre as mulheres as mais bem preparadas, não só fisicamente, mas as mais capacitadas para assumir o lugar de rainha, se casar com o príncipe. E então trouxeram 3 candidatas, que o príncipe ficou encantado com a aparência delas e não foi capaz de escolher, dentre aquelas 3, qual delas ele queria se casar. Então o rei resolveu fazer um desafio. Ele deu para cada uma delas uma semente, para que durante 3 meses elas cultivassem aquela semente e apresentassem, mostrando assim que elas estavam tão preparadas para cuidar do povo como cuidariam daquelas sementes. Só que elas não sabiam uma coisa: aquela semente era estéril. Então, 2 delas foram vendo que a semente não germinava, então entrou o desespero e elas, não, a gente tem que, o que eu vou fazer? Não está nascendo, o que eu vou fazer? Foram lá e substituíram, colocando uma outra semente, que nasceu, cresceu e se transformou uma flor maravilhosa. A outra, a terceira candidata, também desesperada, tentou de todas as maneiras e ficou muito triste, mas ela não quis trocar a sua semente, embora as pessoas lhe aconselhassem a fazê-lo. Então chegou o grande dia, no palácio, entraram as 3 candidatas diante da multidão. A primeira trouxe um vaso com uma planta lindíssima, como nunca tinha sido visto em todo aquele reino. A outra trouxe uma tão bonita que já estava apresentando alguns frutos, e todos ficaram encantados, até que entrou a terceira com um vaso sem nenhuma folha sequer, e toda a multidão ficou espantada. Como é que pode? Como ela pode ter tratado tão mal a semente? Como ela pode ter sido tão incapaz de fazer uma semente germinar? E enfim, quando o príncipe fez a escolha, escolheu justamente aquela que tinha um vaso sem flor alguma. E a multidão, que também não sabia que a semente era estéril, ficou, como pode? Que absurdo! As 2 cuidaram tão bem das sementes e essa nem sequer foi capaz de fazer nascer uma folha. Então foi quando o príncipe falou que aquela cultivou a maior semente de todas, que é a semente da sinceridade, e que as outras não eram verdadeiras. Deus é assim, pessoal. Ele não está procurando perfeição, Ele não está procurando aparência, Ele está procurando sinceridade. E se a pessoa for sincera, meu Deus, eu não sou digno nem sequer de estar aqui, eu reconheço meus pecados, as minhas falhas, e o quanto eu preciso de Ti. E essas palavras forem verdadeiras, você pode ter certeza, é impossível que Ele não ouça e não responda. Amém? Veja só esse vídeo com esse testemunho, antes da gente fazer a oração, por favor.